paz de Jesus, gente. Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas dizem que Jesus não é o Messias. E a gente claramente respeita, a gente não tá aqui pra ódio, mas a Bíblia, prova que Jesus é o Messias. Primeiramente você encontra no livro de Mateus, capítulo 16, lá no versículo 13, diz que Jesus estava falando quem os homens estão dizendo quem eu sou. Daí no versículo 14 os discípulos falam que uns estavam dizendo que ele era o João Batista, outros Elias, até Jeremias, um dos profetas que ressuscitou. Daí Jesus fala no versículo 15: e vocês, quem dizes que eu sou? Daí versículo 16: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, tu és o Messias, o Filho de Deus. Olha só, repara que Pedro diz que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Daí Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque essa revelação não vem da carne nem do sangue, mas meu Pai que está no céu é que te revelou. Ou seja, o Pai que revelou. Então, já prova aí, a Bíblia prova no Novo Testamento que Jesus é o Messias, porque o próprio Pedro fala isso foi uma revelação de Deus. Agora, se você for lá em Salmos, Salmos 22, tá? Salmos 22, ó, Salmos 22, Salmos 22, no versículo 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu gemido e não me ajudas? Versículo 2: Deus meu, eu chamo de ti, tu, e não me ouves de noite, eu não tenho sossego. Versículo 3: porque tu, Senhor, entre os louvores de Israel. Se você for lá no versículo, lá, no versículo 14, diz assim: como a água me derramei todos os meus ossos, desconjuntaram o meu coração como a cerca. Na verdade, no versículo 15: a minha força se secou como um casco, e a língua se apega ao paladar que me puseste no pó da morte. Versículo 16: pois me rodei os cães, e a turma dos malfeitores me cercou, ultrapassaram as mãos e os pés. Repara que está dizendo que o Messias, o Cristo, estava, junto com malfeitores, e eles tinham cercado as mãos e os pés. Repara, as mãos e os pés. Agora, olha só o próximo versículo 18, diz assim: repartiram entre si as minhas vestes, lançaram sorte sobre a minha túnica. Tá vendo? Então começa: Deus meu, por que me desamparaste? Repartiram as vestes, lançaram sorte sobre elas. Tava com dois ladrões, tava com malfeitores, ladrões. Ultrapassaram as mãos e os pés. Agora vamos em Mateus 27, no versículo. Primeiramente vamos ler o versículo claramente, ó. No versículo 38 de Mateus 27 diz assim: e foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda.
em Salmos estava dizendo que ele estaria trapaçando, ele estaria, como eu posso dizer, com os dois malfeitores. E malfeitores, seja dois. E aqui está dizendo um à direita e outro à esquerda, tá com Jesus crucificado. E quando quando Jesus foi crucificado, eles trapassaram com o prego a mão e os pés. E se você for lá no versículo 46, diz assim: É perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Reli, Reli, lema labactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está dizendo, aqui o Salmo dizia, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Jesus cumpriu isso. Deus meu, por que me desamparaste? Agora se você for lá e também no versículo, vamos agora para João, que é muito interessante, olha só, João capítulo 19, no versículo 23, diz assim: Tendo os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Versículo 24. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem vai ser. Isso aconteceu para se cumprir a escritura que diz: Dividiriam entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E os soldados fizeram essas coisas. Repara que eles jogaram sorte sobre as minhas vestes. E aqui está dizendo a escritura que cumpriu. E agora, se você for lá no versículo de João 28, diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E ali no versículo 29 diz que eles pegaram, tinha um vinagre, botaram esse vinagre um sopro e deram para Jesus beber. Daí Jesus disse, quando ele bebeu: Está consumado. Repara que ali em Salmo diz que os lábios estavam custando, ou seja, vocês sabem, né? Então é uma baita profecia e uma coisa que cumpre. Você vê que Jesus cumpriu essa profecia. Mas enfim, gente, é isso, esse foi o vídeo.